Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de um dos filmes mais esperados de 2025, F1 o filme. So you like straight talk? Straight as an arrow, no sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender do que se trata F1, o filme. Antes até de falar da sinopse dele, a gente precisa falar da proposta. O porquê que esse filme existe. Esse filme existe porque a Liberty Media, que é uma empresa, um grande conglomerado de mídia americano, norte-americano, comprou a Fórmula 1. Eles são donos hoje da marca, de tudo. São donos da Fórmula 1. E a Liberty Media é uma empresa americana e um dos propósitos dela era fazer com que a Fórmula 1 fosse mais conhecida nos Estados Unidos, tivesse audiência, atraísse patrocinadores. A Fórmula 1 não é a categoria do automobilismo mais famosa nos Estados Unidos. A própria NASCAR é muito maior hoje, e a Fórmula Indy talvez, eu acho que hoje já bate, enfim. O fato é que até a Liberty Media comprar a Fórmula 1 era, sei lá, a terceira categoria nos Estados Unidos, apesar de ter várias corridas já acontecendo lá. Depois que a Liberty Media comprou, o número de corridas aumentou. Depois que a Liberty Media comprou, o número de corridas aumentou potencialmente, eu diria. Acho que são 3 ou 4 corridas hoje nos Estados Unidos, e eles estão nesse esforço de realmente tornar a categoria popular por lá e ser realmente a maior categoria de automobilismo no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Antes disso, a Liberty Media fechou um contrato com a Netflix. Se você já assistiu a célebre e excepcional série Drive to Survive, você sabe do que eu tô falando. Drive to Survive é uma série que já tá aí na sua 6ª, 7ª temporada, não sei,
que conta a história de uma temporada da Fórmula 1. Cada temporada da Fórmula 1 vira uma série que é exibida no ano seguinte, e é uma temporada documental, mas meio roteirizada também. Tem lá os seus vilões, os seus mocinhos, todo mundo dentro ali do próprio circo da Fórmula 1. Só que isso não foi suficiente para eles, ou pelo menos não tem sido suficiente. A Fórmula 1 e a Liberty Media resolveram então criar este outro projeto, que é o F1, o filme agora sim, um filme de ficção com todos os acessos. Foi a primeira vez que a categoria principal de automobilismo do mundo abriu suas portas para uma grande produção. A gente já teve muitos outros filmes no passado que mostraram bastidores da Fórmula 1, que mostraram cenas gravadas em circuitos, mas nunca como a gente está vendo agora. A gente vê coisas, inclusive, que você não acredita que está vendo, que são coisas muito íntimas ali dos bastidores da Fórmula 1. Até que ponto isso é real, até que ponto isso é íntimo para eles e pra gente, a gente não sabe. Mas o fato é que existem coisas ali que a gente que não tem acesso, a gente que assiste apenas pela TV, a gente que é apenas fã da Fórmula 1, não tem acesso e não vê nisso todos os dias. Então, pela primeira vez, montou-se esse Tour de Force, um Tour de Force que envolve a própria Fórmula 1, a Liberty Media, envolve dinheiro da Apple, o filme tem coprodução da Apple Films, envolve dinheiro de Jerry Bruckheimer, o grande produtor Jerry Bruckheimer, de filmes de ação, de tantos filmes, inclusive do próprio Tom Cruise, né, os Top Gun e Dias de Trovão, que também era um filme sobre automobilismo. Envolve dinheiro do Brad Pitt, que é coprodutor do filme e também estrela, ou seja, um grande tour de force com muito dinheiro para ver se a Fórmula 1 conquista através dos cinemas, através de um grande astro de Hollywood, o espaço que ela merece na cultura norte-americana. É claro que o resto do mundo também está incluído nesse bolo, mas é nítido que a coisa é feita para a cultura norte-americana, inclusive o personagem principal do Brad Pitt é um piloto norte-americano. Então agora sim, vamos à sinopse de F1, o filme, para vocês entenderem o meu ponto aqui. Quando eu digo essa história de clichês, que eu gosto de clichês, eu sempre falo. Vamos primeiro à sinopse. Sinopse, claro, do nosso querido adorocinema.com. Muito obrigado ao Adoro Cinema por fornecer tantas boas sinopses aqui para este podcast. Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme, produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes, que é o papel do Brad Pitt, é convencido a voltar para correr para apoiar Joshua Pierce, que é o papel do Damson Idris, o jovem novato da escuderia fictícia Apex GP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, mas para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas e dos autódromos. O longa conta com a participação dos pilotos reais da Fórmula 1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra. Eu acho que nem só do GP da Inglaterra, tá? Tem várias outras corridas, vários outros momentos que a gente vê imagens de corrida e esse é um grande mérito do filme. O filme, em momento algum, você consegue distinguir o que é corrida real, o que foi criado para o filme com computação gráfica, o que é uma mistura, o que é recriação a partir do passado. Então a história do Sonny Hayes é uma história daquelas de ascensão do herói, a volta do herói, aquele clichêzão que a gente adora em filme blockbuster. O Sonny Hayes é um piloto que foi um prodígio na década de 1990, ele era ali contemporâneo do Senna e do Schumacher, era o piloto que despontava ali em 1992, 1993, e o personagem dele era colega de equipe do próprio personagem do Javier Bardem, era o colega de equipe dele, eles se davam muito bem. O Javier Bardem é agora o dono da equipe que traz o Sonny Hayes de volta para pilotar um Fórmula 1. Sonny Hayes hoje tem 56 anos, lá atrás ele sofreu um acidente daqueles que deixa traumatizado e ele abandonou
a Fórmula 1, abandonou a carreira. Então, de piloto prodígio, ele se tornou ali um piloto, digamos, em decadência, ou um piloto que não tem um rumo na vida. Ele se jogou em mulheres e dinheiro e jogo, Las Vegas, gastou o dinheiro todo e hoje, aos 56 anos, depois dos 50 anos, já veterano, ele corre o mundo, ele percorre o mundo através de... Ele é uma espécie de piloto de aluguel. Então a gente começa o filme com ele correndo as 24 horas de Daytona, que é uma prova super conhecida nos Estados Unidos, aquelas provas que tem revezamento de pilotos durante 24 horas, ele pega ali um horário noturno e coloca o carro em primeiro lugar, ou seja, para deixar bem claro que ele, apesar desse jeito bon vivant dele, desse jeito... Ele é um cara meio perdido, ele não sabe o que fazer da vida, ele não sabe qual é o propósito, e isso é uma coisa que é dita muito no filme. Qual é o propósito? Por que a gente tá aqui? Por que a gente corre? Isso vai sendo dito e perguntado e respondido ao longo do filme, meio respondido, ao longo do filme, e a gente vai tentando também entender, junto com o Sonny Hayes, o que é que ele tá fazendo ali, o que que tá movendo ele a voltar para a Fórmula 1, e ele no início é visto como uma espécie de piada. Como é que um piloto de 56 anos vai voltar a guiar um carro de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 agora no ano de 2025, que a Fórmula 1 é completamente diferente, tecnológica? O que que esse cara vai trazer de novo? E aos poucos a gente vai vendo o que ele traz de novo, a gente vai vendo ele conquistar de novo a equipe, ele conquistar as pessoas, ele conquistar a chefe de equipe, porque sim, é um filme com o Brad Pitt, então é claro, tem um romancezinho, ele se envolve com a chefe de equipe, vivida pela Carrie Condon, e também vai ali conquistando o outro piloto, que é o Joshua Pierce, vivido pelo Damson Idris. E a relação entre eles no início é conflituosa, mas um vai conquistando o outro, e tem umas rusgas, mas ao mesmo tempo não tem, e muita gente orbita em torno dessas pessoas. Mas você deve ter percebido que tudo que eu falei até agora é um emaranhado de clichês. E aí a gente entra naquilo que eu sempre falo aqui sobre clichês. Se você me acompanha já há algum tempo, você deve perceber que eu não sou um crítico do clichê. Eu não acho que o clichê precisa ser extirpado da humanidade, extirpado do cinema. Eu acho que o clichê faz parte, mas existem clichês e clichês. O clichê tem que ser bem feito, o clichê tem que ser bem escrito. O clichê existe porque ele um dia foi um ativo, só que ele entrou aí num lugar comum que todo mundo sabe o que vai acontecer. Então um roteiro como esse, você obviamente sabe como vai acontecer. Eu assisti o filme ao lado de uma amiga e a gente ia comentando, isso vai acontecer agora, isso vai acontecer agora. E eu até terminei o filme e falei, olha, esse filme tinha dois caminhos, ou aconteceria isso, ou aconteceria isso. De qualquer forma, qualquer dos dois caminhos que ele seguisse ia ser caminho interessante e tinha um motivo, tinha uma motivação. Então isso é um clichê bem feito, você adivinha tudo, não tem novidade nenhuma. Você sabe que ele vai ter um romance com aquela mulher, você sabe que ele vai ter conflitos, você sabe que ele vai passar por cima disso tudo. É um filme de Fórmula 1, então é óbvio que vai ter cena de acidente, é óbvio que alguém vai sofrer um acidente, tudo isso é muito óbvio. Mas sabe o que mais? Não importa. Esse é um daqueles filmes em que o roteiro quase não importa. Sabe quando você se diverte só pelas cenas que você tá vendo? E olha, aí entra o trabalho do Joseph Kosinski, na verdade desse tour de force todo. Mas vamos falar especificamente do trabalho do Joseph Kosinski. Joseph Kosinski é um diretor de ação, você se lembra porque ele fez recentemente, bem recentemente, Top Gun Maverick. Então, só o cara ter feito Top Gun Maverick, que é um filme que o próprio Steven Spielberg tem aquele clássico diálogo do Spielberg com o Tom Cruise numa premiação dessas, não sei se foi Globo de Ouro, em que o Spielberg vira pro Tom Cruise e fala, você tá salvando o cinema, que foi numa época, isso foi em 2022, logo depois da pandemia, os cinemas estavam todos caindo aos pedaços, ninguém sabia se o cinema ia sobreviver, e no final das contas, o Tom Cruise vem com esse Top Gun Maverick, que foi esse blockbuster avassalador, que também era um emaranhado de clichês. Eu sempre falei sobre Top Gun Maverick, que
era o Top Gun, o primeiro Top Gun, repaginado para os dias de hoje. O Joseph Kosinski, diretor daquele filme, antes disso ele já tinha feito Oblivion, já tinha feito Tron, o Legado, ele já tem, ou já tinha, ou continua tendo, ele fez Twisters recentemente. Ele fez, ou já tinha feito, muitos filmes de ação. Ele é um dos grandes diretores de ação hoje. Não dá pra gente tirar esse mérito dele. Ele era a pessoa certa para encarar essa missão de levar F1 ou Fórmula 1 ou F1 o filme para as telonas. E aí se unindo com Brad Pitt, que eu vou falar mais daqui a pouco, e criando cenas inacreditáveis. Olha, se você buscar aí atrás no meu podcast, procura o episódio que eu falei sobre a série Senna no ano passado, quando eu disse que, pra mim, eu via ali as melhores cenas de automobilismo, de Fórmula 1, já filmadas. Esquece o que eu falei. Ou pelo menos guarda aquilo lá atrás. Porque F1, o filme, tem as melhores cenas de automobilismo já filmadas no cinema. É um ritmo alucinante. O Joseph Kosinski não deixa em momento algum a peteca cair. Ele dosa muito bem todas as cenas de corrida, de bastidores, com romance, com conflitos. Ele não dá muito espaço para que você pare e respire. Essa amiga minha que assistiu ao filme do meu lado, ela não é uma fã de Fórmula 1, inclusive ela ia me perguntando várias coisas, mas por que ele tá fazendo isso? Eu ia explicando, porque tem algumas questões técnicas ali que eu vou falar sobre elas, que pode ser que a pessoa que não seja habituada com Fórmula 1 não entenda. Então ela ia me perguntando sobre o que é que estava acontecendo, o porquê daquilo. Sobre as questões técnicas, eu preciso falar o seguinte, questão técnica que eu digo assim, o andamento das corridas, o andamento das questões ligadas às corridas, é ficção, gente. É ficção. Então se você for pegar uma corrida de Fórmula 1 hoje, várias das atitudes, várias das coisas que o personagem, o Sonny Hayes, faz nas pistas, não são aceitas nas corridas de Fórmula 1. Ele seria desclassificado, ele seria banido na Fórmula 1, mas, gente, aqui é ficção. Está tudo a favor de um filme de herói. Então é por isso que a gente desculpa, é por isso que é um filme de ficção e não é um documentário. Se você quiser um documentário, vai lá ver o Drive to Survive, que ali sim estão todas as regras. Aqui ele passa por cima de algumas regras, tem algumas coisas super questionáveis, mas tudo bem. Isso não importa. O que importa é a jornada do nosso herói. Lembra da historinha da jornada do herói? O que importa é a jornada do nosso herói. Como o nosso herói vai sobreviver a todas as questões que vão sendo colocadas para ele, a tudo isso que vai sendo colocado para ele, que foi sendo colocado para ele ao longo do filme, como ele vai se dar bem. E aí, quando a gente fala em se dar bem, precisamos falar sobre uma pessoa chamada Brad Pitt. Brad Pitt, na minha modesta opinião, não é o melhor ator da história do cinema. Eu acho que ninguém acha isso. Eu acho que é um ator que começou como apenas um rostinho bonito, né? Vamos combinar. Mas aos poucos foi aprendendo, foi fazendo papéis interessantes. Eu gosto dele muito, por exemplo, em Era Uma Vez em Hollywood, o filme que vai ganhar uma segunda parte agora, né? Era Uma Vez em Hollywood 2 vai ser dirigido pelo David Fincher e produzido pelo próprio Quentin Tarantino, escrito pelo Tarantino, e vai ser focado no personagem do Brad Pitt, lá daquele filme. Então, se você for pegar isso tudo, o Brad Pitt não é lá, pegar aí o cômputo geral da carreira do Brad Pitt, ele não é lá o melhor ator do mundo, tem esses bons e maus momentos. Agora, que carisma tem o senhor Brad Pitt? Todos os momentos em que ele aparece na tela, e são quase todos os momentos, ele tá na tela quase que o tempo todo, o Brad Pitt te convence. Ele te convence em todos os sentidos. Ele te convence do caráter do personagem dele, ele te convence das intenções e ele conduz o filme. É um exagero dizer que ele carrega o filme nas costas. Não, ele não carrega o filme nas costas. O filme tem muito mais além dele, mas é inegável que ele é o cara certo no papel certo. Ele tem esse jeitão bonachão que o piloto Sonny Hayes pede, o personagem Sonny Hayes pede, esse jeitão de tô meio com a vida desleixada, mas eu encaro isso aqui porque eu tenho amizade pelo meu antigo amigo e eu quero provar algumas coisas pra mim. Aos poucos você vai entendendo as motivações e por mais que essa pergunta seja feita ao longo do filme,
quais são as suas motivações, por que a gente corre, por que a gente tá aqui, ele não precisa responder. Você vai entendendo e ele vai deixando isso muito claro nas entrelinhas. Obra de um bom roteiro clichê, mas um bom roteiro clichê. Um bom roteiro, um clichê também pode ter um bom roteiro, não é mesmo? Você não precisa fazer um roteiro ruim, você não precisa entregar um roteiro ruim só porque é um roteiro clichêsudo. De forma alguma, ele acaba entregando um ótimo roteiro aqui. O roteiro é do Joseph Kosinski, com o Ehren Kruger e com a direção do Kosinski também. Eu acho que tudo fica ali em casa. Ele fez o roteiro e dirige. Uma direção espetacular. Olha, eu falei isso aí no início, mas eu preciso repetir. Você não sabe em momento algum quais são as cenas reais, quais são as cenas que foram criadas para o filme, o que é computação gráfica, o que foi feito em estúdio. Tamanha é a maestria técnica desse filme em amarrar tudo e deixar tudo com uma cara só. Tem cenas dos pilotos reais, então você vê Lewis Hamilton, você vê Max Verstappen, você vê quase todos os pilotos ali de Fórmula 1 da temporada do ano passado, tá? Para quem acompanha a temporada de Fórmula 1, isso foi a temporada até o ano passado, então Lewis Hamilton hoje, por exemplo, tá na Ferrari, ele ainda estava na Mercedes nesse filme, mas sim, tem participação dos pilotos ali fazendo pontas, interagindo com os personagens, e pilotos, não só pilotos, mas como dirigentes também das equipes. Tem o Toto Wolff, tem o Stefano Domenicali. Para quem acompanha a Fórmula 1 sabe de quem eu tô falando. Então tudo isso dá um ar muito real para esse F1, o filme, por mais que a gente saiba que não tem nada real ali, é uma história de ficção, uma história contada, uma história criada da cabeça dessas pessoas. Então, voltando ao Brad Pitt, não só ele convence, não só você acredita em tudo, como ele conduz o personagem e o filme até o final, um final que eu diria magistral. Vocês já perceberam que eu gostei muito de F1, o filme. Eu já vou dizendo aqui que é um filme 4 estrelas, é um dos grandes blockbusters que eu vi nos últimos anos. Eu não sei se eu tô entusiasmado, porque eu gosto de Fórmula 1, cresci vendo Fórmula 1. Eu sou muito como alguns personagens ali do filme que falam em determinados momentos, que se lembram de quando o Sonny Hayes era piloto, e o acidente dele foi numa disputa inclusive com o Senna. Tem uma cena disso no filme em que eles estão lá disputando e ele acaba sofrendo esse acidente, uma cena toda feita em computação gráfica, claro, né? Mas é muito real. Então a gente acredita realmente que o Sonny Hayes correu com o Senna e correu com o Schumacher lá na década de 90. É tudo muito crível, é tudo muito agradável, é tudo muito bem feito, é tudo muito rápido. Você não vê as 2h30 passarem. E olha, eu torço muito para que esse filme dê certo, para que esse filme seja essa porta de entrada dos americanos, de todo mundo até que não gosta de Fórmula 1, que não entende de Fórmula 1, para esse universo, para quem quiser, claro, se interessar um pouco mais por esse universo da Fórmula 1. Sobre o restante do elenco, já falei aqui do Damson Idris, que interpreta o Joshua Pierce, que é o outro piloto. Ótimo papel. O Javier Bardem também sempre entrega bons papéis. E a gente tem aí também a Kerry Condon fazendo essa chefe de equipe que eu falei, que é a Kate. A gente tem aqui, ó, a participação de Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen. Tem uma personagem que é muito legal, que é a Jodie, que é ali uma ajudante, daquelas que troca pneu nos pitstops, e é uma das primeiras pessoas que o personagem do Brad Pitt conquista, e você vê direitinho quais são as intenções dele ali na equipe. Tem os vilões, claro, o Tobias Menzies, que acaba sendo um vilão, já vou entregando aqui. Tem vários outros personagens, tá? Várias outras pessoas aqui. Valtteri Bottas, o Carlos Sainz, o Pierre Gasly, vários pilotos aparecem, e a gente acredita em tudo. Tem esse tom ficção, mas tem também esse tom documental. A gente tá vendo ali todos os grandes astros da Fórmula 1 interagindo com Brad Pitt e Companhia Limitada. Um grande filme, um grande blockbuster. Tenho certeza que se você gosta de filmes de ação, você vai gostar, mesmo que você não seja totalmente interessado ou interessada por automobilismo, mas é um filme que conquista. 4 estrelas para F1, o filme, e agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou? Você já era interessado ou interessada por Fórmula 1 antes de assistir ao filme? Você acha
que mudou um pouco a sua perspectiva da categoria? Você acha que o filme vai conseguir cumprir esse papel de apresentar a Fórmula 1 para os norte-americanos e também para popularizar a Fórmula 1 ainda mais no mundo, colocar a Fórmula 1 realmente como a maior categoria de automobilismo do mundo? Ela já é, mas será que ela pode ainda ser maior? Conta pra mim que eu quero saber. Através, claro, do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, o @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, através do YouTube, comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma, ou finalmente através da caixa de comentários do Spotify. Me mande aí uma mensagem através de qualquer uma dessas formas de contato que eu tô sempre respondendo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!